15 de novembro de 2023. Esta é a quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Jesus abençoe você, seu lar. Hoje, dia 15 de novembro. Feriado nacional, dia de descansar, dia de repousar, de conviver com a família, com os familiares. Louvado seja Deus por essa pausa e essa celebração dentro das comemorações festivas da nossa nação. Hoje rezemos pelo nosso Brasil, né? Que o Senhor nos tome sempre pelas mãos e possamos caminhar, prosperar, caminhar à frente, né? Sempre, sempre debaixo da proteção do Senhor. Nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira o texto da sabedoria. Hoje a igreja nos propõe o capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem o fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje uma palavra para aqueles que são os nossos representantes políticos, né? O texto de hoje é um texto muito bonito. E claro que o texto está falando para os reis, mas isso vale para todo representante, né? Do município, do estado, da nação, em qualquer uma das dimensões políticas ou das instâncias políticas. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, vos orgulhais do número dos vossos súditos. Primeira coisa, meus queridos, que o texto nos diz, que todo poder foi dado por Deus. Não existe poder mais supremo ou maior do que o poderio divino, né? Aqueles que receberam uma incumbência, disse ter recebido de Deus. É presente de Deus o poder que perpassa as instâncias de governos humanos. Acontece que, se Deus entregou esse poder a alguns, o texto de hoje está dizendo que Deus vai cobrar no dia do juízo o que essa pessoa que recebeu dele essas incumbências, o que essa pessoa fez ou está a fazer para aqueles que lhe são subalternos, né? Então é um grande alerta esse texto de hoje para aqueles que têm em suas mãos poderes políticos. É um grande alerta no sentido de que Deus vai cobrar o que essas pessoas estão fazendo, né? A justiça ou a injustiça, né? A retidão, a honestidade ou a corrupção, né?
A santidade ou a libertinagem? A fé ou o relativismo da fé? O que uma pessoa que exerce uma certa autoridade pública tem feito com o poder que Deus deu a ela? E o juízo será severo, diz a palavra de hoje, né? Nós pegarmos aí o texto, os versículos últimos, né? O versículo 8, os poderosos, o julgamento será severo sobre eles. Está escrito aí no versículo 8. Tá bom, isso fala para aqueles que são governantes. Então, essa palavra hoje para mim não tem nenhuma validade. É claro que tem, meus queridos. Nós podemos também e devemos colocar essa palavra na nossa vida, porque nós, talvez, você que está escutando minha mensagem, né, é quase certo que não tenha nenhuma pessoa que exerce poder público que ouça minha mensagem. Mas você, eu, também recebemos incumbências como vocação, né? Eu e você, nós temos, por parte de Deus, uma vocação a ser exercida, uma missão a ser realizada. Eu não sei o que você faz na sua vida, mas se você é pai, você já tem uma missão paterna. Se você é esposo, você já tem uma missão, um encargo conjugal. Se você é padre, você já tem uma missão enquanto pastor, né? Se você é trabalhador, é funcionário, você tem uma missão enquanto funcionário. Se você é patrão, você tem uma missão. Enquanto gestor, também será cobrado em relação à vida daqueles que estão debaixo do seu poderio, né? Se você exerce algum cargo na igreja, você também vai ser cobrado. De que forma você está exercendo? Você está dando o seu melhor? Está se doando da maneira completa? Né? Se você tem dons, Deus cobrará você pelos dons que você tem. E se você não coloca em exercício ou a serviço da igreja, seus dons também será cobrado, porque Deus te deu sobretudo para isso. Então, no fundo, meus queridos, o que o texto de hoje está nos dizendo? Olhe bem para a sua vida. Você tem dado o seu melhor naquilo que você é chamado a fazer? Como pai, como mãe, como patrão, como funcionário, como padre, como bispo, como cristão, como coordenador da pastoral, como membro da pastoral, como cívico, como membro de uma sociedade, né? Enfim, no seu todo, na totalidade da sua existência e das suas relações, você tem dado o seu melhor? Ou nós, né? Ou nós ainda estamos gerindo ou exercendo nossa missão, como diz o ditado, né? Fazendo as coisas nas coxas, né? Ou seja, fazendo as coisas mal feitas, de qualquer jeito. Não para, não reflete, não avalia, não se coloca uma autocrítica, não se autoquestiona. Ora, minha gente, prestemos bastante atenção. Uma pessoa que é incapaz de criticar a si própria e de se autoexigir, uma pessoa que é incapaz de ouvir as críticas também que vêm dos outros, é uma pessoa que não progride, que não evolui. Nós só evoluímos, preste bem atenção, nós só crescemos, só evoluímos quando nós, de fato, refletimos críticas sobre a nossa atuação enquanto ser humano. Ninguém cresce se não assume que precisa crescer. Ninguém evolui se não assume que precisa dar passos. Quem que se acha pronto, quem se acha santo, quem se acha meritório, uma pessoa perfeita, vai ficar estático onde está. Seja nas suas relações, seja na busca da santidade, ou até mesmo seja de maneira prática, né, nas atividades diversas do dia a dia. Então, arregaçar as mangas, autocrítica. O que você pode melhorar na sua vida? Pare de lamento, vai lá e faça e dê o seu melhor. Seja uma pessoa melhor. Às vezes a gente fica com tanto blá blá blá, sabe, minha gente? Tanto blá blá blá, e reclama de uma coisa, reclama de outra coisa, reclama de uma pessoa, reclama de outra pessoa, não sei o que, mas a gente olha pra gente, a gente às vezes olha pra uma pessoa que é desse jeito e fala, olha, essa pessoa também não dá passos. Ela só critica os outros, mas ela não dá passos. Ela não melhora, ela não prospera, ela não evolui, ela não cresce, não amadurece. Que a palavra de hoje nos ajude
também a compreender que nós também temos o governo de grandes instituições na nossa vida pessoal. Muita coisa está debaixo da nossa responsabilidade. Não é somente os governantes. É claro que o texto está falando direto para eles, mas nós colocamos na nossa vida também. Então, cuidemos, façamos bem feito, façamos que nós possamos entregar o nosso melhor e crescer, buscar evoluir, para que no dia do juízo, quando Deus pedir as contas para nós, né, nós tenhamos em nossas mãos tudo o que Deus espera, frutos abundantes do nosso trabalho. Deus nos ajude. Desejo uma quarta-feira, um feriado abençoado a você. Aproveite, descanse, que seja um momento de lazer. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.